Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou a professora Tassi, estarei com vocês falando de obras literárias. Hoje, especificamente, a gente vai entrar no âmbito da poesia, né, que é uma análise diferente, nós precisamos lidar com assuntos diferentes. E a obra que a gente vai falar hoje é a obra Claro Enigma, do poeta Carlos Drummond de Andrade, um modernista. Né? Lembrando que a gente tem falado das obras principais na FUVEST, na Unicamp e, bem, nas duas basicamente, algumas outras obras que a gente precisa falar delas aqui. E hoje a gente vai começar falando da poesia. Obrigada, meu anjo. A gente vai falar hoje da poesia do Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade. Vou começar aqui a passar os slides agora. Né? Vamos falar, como vocês sabem, eu faço o seguinte traçado. Eu falo primeiro da vida do autor, falo um pouco da obra dele como um todo, depois a gente entra para a obra em si, tá? Então, Carlos Drummond de Andrade, né? Ele nasceu em 1902, faleceu em 1987. Ele é um poeta modernista de segunda fase, né? Daqui do Brasil, geração de 45, então é uma geração... diferente da primeira modernista, que tem aquele tratado antropofágico, que tem aquela coisa do português, né, do jeito que se fala, indo mais para um coloquialismo, aquela coisa toda. A geração de 45 já é um pouco mais diferente, ela é mais lírica. O que significa isso, Tássia? Mais lírica no sentido de que ela tem uma temática mais íntima, mais de introspecção, tá? E tem algumas com engajamento até um certo modo político, não é panfletário, mas de certo modo tem engajamento político. E por que se chama geração de 45 também, né? O marco dessa geração é o final da Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente vai ver isso nesta temática desses poemas que estão nesta obra em específico do Carlos Drummond de Andrade, tá? Vou falar das obras dele. Nós temos alguma poesia: Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, Novos Poemas, Claro Enigma, que é o que a gente vai falar hoje, Fazendeiro do Ar, Viola de Bolso, A Vida Passada Limpo, Lição de Coisas, Boitempo, A Falta que Ama, Nudez, As Impurezas do Branco, Menino Antigo, Discurso de Primavera e Algumas Sombras. O Marginal Clorindo Gato, Esquecer para Lembrar, A Paixão Medida, Caso do Vestido, Corpo, Eu, Etiqueta e Amar se Aprende Amando. Ele faleceu em 87, mas houve muitas obras dele publicadas póstumamente. Então, década de 90, até acho que 97, 98, até mais de 10 anos após o falecimento dele, ainda havia publicações. Lembrando também que a parte da obra dele mais emblemática é a poesia, entretanto, a gente sabe que ele também teve outras produções, tá? Falando do contexto agora da obra, né, daquilo que permeia a obra em si, a gente tem essa obra publicada em 51, já que a gente comentou do contexto da Segunda Guerra, a gente tem aí... 6 anos após a Segunda Guerra Mundial, né? Então isso marca o quê, gente? O começo da Guerra Fria, né? Que aí, pensando que o Drummond, assim como outros autores da época, dessa geração, como Jorge Amado, o próprio Graciliano Ramos, eles eram comunistas, né? Então eles queriam umas condições sociais melhores para todos e tal, né? Só que aí, né, nessa época que é publicado, né, Claro Enigma, nessa final da década de 40, começo da década de 50, o Drummond, ele se decepciona, porque ele vê outras coisas acontecendo, enfim, ele fica muito decepcionado, muito chateado, tá? E aí, com o começo dessa Guerra Fria, ele vê essa polarização, né? Capitalismo versus comunismo ou socialismo, né? Ele para de militar, né? E aí, antes ele falava... A poesia dele era mais extrospectiva, falava de um homem mais universal, de valores mais universais, dessas relações entre os homens e outros valores mais, como eu posso dizer, outros valores mais comuns a todos. Aí, a partir deste momento, quando ele para de militar, ele vai para uma
produção mais introspectiva, que é até o que a gente escreveu aqui. Então, ele traz esse mundo pós-Segunda Guerra e ditadura, né, que o Brasil passou pela ditadura do Vargas. Então, ele traz todo esse sentimento, só que num viés não mais da universalidade, mas algo da introspecção, da internalidade, do intimismo, né? E essa obra dialoga foi bonito, desculpa, gente. Dialoga diretamente com a Rosa do Povo, tá? Então, essa obra, ela é dividida em 41 poemas, tá? E aí eu vou falar mais ou menos, nós temos 6 partes, né? A primeira parte chama Entre Lobo e Cão, 18 poemas, então é uma parte, né? Se você pegar essa representatividade entre lobo e cão, que são 2 animais, pensar que um é o domesticado, né? Que é o cão, e a sua versão silvestre é o lobo, então tem essas 2 polarizações que também são tratadas nos decorrer desses 18 poemas, né? Notícias Amorosas, que são 7 poemas, né? Que fazem parte da segunda parte. E é interessante que é a parte mais lírica, né? É mais, na minha opinião, uma das mais bonitas, né? Que eu gosto, essa parte mais lírica. A parte 3, O Menino e os Homens, né? Que tem 4 poemas, que aí também trata de uma maneira mais intrínseca essa questão, né? Do interno, né, mais do que o externo. A parte 4, Selo de Minas, né, 4 poemas, por quê? Porque ele é mineiro, tá? Então ele nasce em Minas, acho que em Itapirama, uma coisa assim, e ele vai para o Rio, né? Então é uma parte que ele fala de Minas, que é de onde ele vem. Parte 5, Os Lábios Cerrados, né, que são 6 poemas, e o 6º poema, A Máquina do Mundo, que são feito por 2 poemas, né? Essa 6ª parte. E é muito interessante porque a gente tem a obra Sentimento do Mundo, agora A Máquina do Mundo. Então é muito interessante. O que eu estou falando aqui, gente, já faz parte de uma análise da obra do Drummond como um todo, mas a gente já pode aplicar também para a obra de hoje, tá? Então, quando a gente vê essa obra do Drummond, né? Ele fala deste homem, desse sentimento do mundo, que foi o que eu falei, dessa universalidade, né? Ele fala a Rosa do Povo, né? E ele sempre questiona a função dessa poesia, o fazer poético, né? É muito importante entender isso, porque quando ele vem para esse livro, que não é mais que nem a Rosa do Povo, super engajado, pensando realmente nessa universalização, quando ele traz para uma parte introspectiva, que é o claro enigma, e aí você pega o nome da obra, né? Um enigma, se ele é enigmático, como que ele é claro, né? Que enigma claro é esse? Porque o enigma, ele é obscuro, ele é cheio de nuances, a gente não sabe explicar um enigma por si só. Então é esquisito. Aí as pessoas falam, o que é um claro enigma? A primeira coisa, gente, já se trata de um paradoxo. Tá? Então, vamos lembrar das figuras de linguagem mais importantes, as metáforas, né? Neste caso que dá nome para a obra, a do paradoxo, então é paradoxal sim essa obra, né? E aí, o porquê? O enigma, o que é um enigma, né? Vamos pensar naquele enigma mais clássico, né? Que quem fala é a esfinge, né? Egípcia, decifra-me ou devoro-te. Então, o enigma, aquilo que é da ordem do enigma, é da ordem de ser descoberto. Então, o enigma, ele é algo que tem uma limitação, tem uma internalidade. Então, olha, você vem até aqui. Daqui para trás não dá. Quando você descobre o enigma, você vai para essa internalidade. Então, esse enigma é da ordem dessa introspecção da qual Drummond fala nos seus poemas, ok? Então, essa é a parte do enigma. E, claro, porque você vê as questões que cercam o homem naquela época de forma clara. Então, você consegue ver claramente os enigmas pelos quais os homens estão passando. Mas ainda é um enigma porque cada um, dentro da sua introspecção, vai se referir, né, vai resolver cada um ao seu modo esse enigma. E aí vamos falar de algumas coisas além disso. Vou falar dos principais poemas, né, e fazer uma análise. Então, diferente de buscar respostas, porque a Rosa do Povo, ou ainda Sentimento do Mundo, tem essa questão de buscar respostas. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ter respostas, eu quero entender tudo. Aqui não. Aqui, mais do que buscar respostas, pessoal, existem muitas perguntas. Então, ele pergunta demais. Então, tem uma questão tem muito questionamento. E aí, junto com isso,
é até engraçado que a gente é um lado, vamos dizer assim, uma influência romântica pela qual Carlos Drummond sofre, que é uma melancolia desgraçada, né? Porque ele se vê como poeta nesta época, fim de Segunda Guerra Mundial, pós-ditadura, e ele quer, assim, e qual é o questionamento dele como poeta? Até que ponto a minha poesia vai? Até que ponto que eu atinjo, né? Querendo ou não, essa é a pergunta de vários poetas, né? E no caso dele, por causa desse engajamento político. E claro, como o mundo está em desgraça, teve a Segunda Guerra, né? A gente tem, assim, uma tristeza muito grande, né? Porque teve as bombas atômicas, aí começa a Guerra Fria, que é Estados Unidos versus União Soviética. Então, é muito complicado, né? Então, daí que vem essa melancolia, porque porque não tem nem resposta. Você tem tanta pergunta, não adianta nem procurar resposta, porque não vai ter. Então, tem que fazer muitas perguntas, tá? Além dessa melancolia, um desencanto, né? Tem questões da metafísica. A obra do Drummond, ela é transcendental. Ela vai além do concreto, então ela vai para a abstração mesmo. E aí, quando você envolve a parte da metafísica, né, que é justamente essa transcendência, mas sim de uma ordem física também, né? Então isso é muito importante, isso é muitas vezes até comentado nas provas. Dúvidas políticas, formas clássicas, então ele já não está mais naquela liberdade de forma, rima, métrica, estrofação de outrora, sabe, queridos outros modernistas da primeira fase, uma coisa meio sem sentido, meio cada um de um jeito, não. Ele segue um pouquinho de uma maneira mais clássica, eu acho que aí jaz um sinal de sobriedade, né, para a obra dele, né, que não está mais, ele está tentando centrar o máximo que ele pode. Além disso, temos uma linguagem menos coloquial, então ele não quer fazer uma linguagem do povo para o... Não, ele quer trazer a poesia dele, sim, de uma maneira menos coloquial, um pouco mais direta, simples, porém bem dita. Então, não vai ter traços de fala ou traços de coloquialidade, de informalidade, tá? Muito pelo contrário, vai ter um tom um pouco mais formal, mais simples, que nem fica pesada na obra, tá? Você não vai ler Drummond, todos vocês vão ter que ler, mas vocês podem ver que é uma leitura gostosa. Numa sentada você lê todos os poemas, é inteligível, você consegue sentir o que ele está passando e você consegue entender o que ele está dizendo. Não é aquele tipo de poema que você tem que ler 1000 vezes para entender um verso. Tem poetas que são assim. Não é o caso de Drummond. Drummond, ele entra, na minha opinião, né? Ele entra na nossa alma facilmente, simplesmente, e isso é muito comum na obra dele, isso é um traço da obra dele. Além disso, uma última característica que é a forte metalinguagem. Vamos lembrar, né, que a função metalinguística da linguagem, né, o que é a metalinguagem? É quando aquela coisa fala dela mesma. Então, quando eu tenho uma poesia falando deste fazer poético, deste poeta, deste fazer poético sobre o eu lírico, né, é uma metalinguagem. Então, várias vezes você vai encontrar algumas obras aí que vai ter um questionamento sobre o que eu estou fazendo, sobre a minha poesia. Então, quando você tem uma poesia falando de poesia, você tem aí, obviamente, uma metalinguagem, tá? E isso é muito forte na obra drummondiana, tá? Principais poemas. Nós temos o poema Dissolução, que é o de abertura. Nós temos o poema Remissão, que é um soneto clássico, né? Nós temos o Legado, que é um alexandrino com 10 sílabas, o clássico são 10 sílabas, o alexandrino 12 sílabas poéticas, e o poema Amar, os bens e o sangue, não, Amar é um, perdão, os bens e o sangue é outro, e A Máquina do Mundo, como eu havia dito anteriormente. Se for para marcar, eu acho que uma obra bem importante, eu acho que A Máquina do Mundo, ela é a que marca mesmo essa obra, tá? Se for para dialogar, tudo que envolver a metalinguagem, esse lirismo, essa introspecção, vai dialogar com outras obras, e não obras necessariamente da lista da FUVEST, mas com outras obras em si, tá? Pessoal, termino aqui a nossa análise de obras literárias. Acabamos de falar da obra Claro Enigma, do nosso queridíssimo Carlos Drummond de Andrade. Espero vê-los na próxima, tá? Muito obrigada pela companhia, um beijo grande, tchau, tchau.